Entramos. Bom dia lá, tudo bem? Bom dia. Eu posso Tudo te chamar de lá ótimo. mesmo você sendo uma apóstola? Ou eu tenho que falar apóstola Larissa? Porque isso vira uma brincadeira de sílaba, entendeu? Apóstola Larissa, aí é difícil. Pode ser lá? Tem que ser. Pelo grau de intimidade tem que ser, né? Obrigado por você Tem. ter aceitado meu convite. Na verdade, eu acredito que essa é uma oportunidade do Espírito Santo, porque primeiro que quando a gente está junto, né, tem um choque no mundo espiritual gigante, porque a gente sabe Verdade. disso, sempre Deus fala sempre com a gente, através da gente, um para o outro, a gente sempre aprende, a gente sempre tem ideias novas, e ontem, quando o Espírito Santo me deu esse nome, Live Expectativa, eu falei, não, vou chamar a Larissa, não vou fazer isso sozinho não, porque nós criamos, na nossa vida com Deus, nós transformamos as nossas expectativas humanas em esperança, porque a gente tem mergulhado todo dia, a gente tem Aleluia. buscado todo dia, a gente tem orado todos os dias, a gente tem ouvido a voz do Espírito todos os dias. Então, a nossa expectativa que poderia trazer para a gente uma ansiedade palpitativa, né? O coração assim, Uma o que vai acontecer? frustração. Isso, porque a expectativa leva a isso. É exatamente aí que eu quero começar essa nossa live. É com isso. Eu quero mostrar é, no dicionário como é que é isso, qual é a diferença entre expectativa e esperança, para a gente já começar a nossa live nivelando tudo espiritualmente, no mundo espiritual. Porque nós criamos sim expectativas, nós sempre ouvimos essa palavra expectativa, é natural. É natural a gente criar expectativa. Então, e há algum tempo atrás eu aprendi essa diferença e achei muito lindo assim, a gente conseguir entender e transformar isso, né? Transformar essa natural expectativa humana em esperança. Né? Isso traz calmaria, isso traz paz. Então, por exemplo, no dicionário, eu adoro esse dicionário informal, e ele é bem objetivo. Ele diz assim, ó, expectativa. O que é expectativa? Palavra que se define em esperar muito por algo. Grande desejo e vontade de algo. Isso é normal, todo mundo tem. Todo mundo espera, e a gente está aqui para falar de um mês que está começando, né? Um mês que está começando hoje. Então, muitas pessoas viveram coisas boas, mas também muitas viveram coisas ruins no mês de setembro. Então, quando vira um mês, né, quando tem fechamento de ciclo e início de outro, as pessoas geram uma expectativa natural dentro de si. Então, elas têm vontade de não viver o que viveram em setembro, ou viver melhor ainda o que viveram em setembro. Então, isso é natural. Agora, a esperança é outro nível. E é desse nível que vai se tratar a nossa live hoje. Então, ó, o que é esperança? Diz assim: sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Fé. E a segunda definição que o dicionário informal dá é que a esperança é a segunda das três virtudes teologais da religião cristã, ao lado da fé e da caridade. Então, Uau. assim, quando se fala em esperança, aí é outra história. É verdade. Aí vem uma calmaria, vem uma paz, e, eu acredito que além de entender que a gente precisa transformar a nossa expectativa em esperança, que é para isso que a gente está aqui hoje, nessa manhã, Uhum. existe, eu e você, né, a gente quer mostrar para todo mundo, a gente quer abrir para todo mundo que a gente vive debaixo de palavra. Uhum. A gente não vive alheio, assim. Eu estava lembrando daquela máxima que fala assim, existe uma expressão que fala assim, se Deus quiser. E também tem uma outra que é um pouco pior para mim, deixa a vida me levar. Né? Vou Uhum. andando conforme a correnteza. Só que a gente vive debaixo de palavra. Uhum. A gente, Verdade.
Se Deus quiser sim. Mas se for possível, eu quero conhecer o que Deus quer. Se for possível, eu quero mergulhar na palavra, eu quero jejuar, eu quero orar para conhecer o que Deus quer. Porque ele se mostra, ele se abre com os amigos, com os íntimos. Então eu quero sim intimidade, eu quero sim conhecer o que ele quer. Eu não quero saber só, eu não quero só declarar, se Deus quiser, sim, que a vontade de Deus seja estabelecida, plena. Mas, se for possível, eu quero conhecer o que Deus quer. E a gente vive debaixo de palavra, uma palavra que foi liberada na MAP, no fim do ano de 2019, né? O ano de 2020 é o ano da clareza, e realmente a gente tem tido muita clareza em muita coisa. E Deus liberou através da tua vida palavras para cada mês, né? Palavras específicas para cada mês. A gente vem vivendo, a gente vem buscado, na verdade. A gente não fica deitado na rede esperando a palavra cair na nossa cabeça e, de repente, a nossa mente se transformada naquela palavra. Porque se a gente não buscar, a gente não tem a metanoia, a gente não tem a transformação de mente. Então, e esse mês de outubro, a palavra liberada por Deus através de você foi que o mês de outubro seria um mês de receber, um mês de perceber e preservar o que o Eterno tem feito, de jejuar e de orar mais. Então, nisso, debaixo de uma palavra, a nossa expectativa já se transforma em esperança, já se transforma em fé, porque a gente tem no que acreditar. A gente tem um horizonte, no horizonte, um caminho projetado por Deus para a gente viver. Então não há por que ter palpitação, não há por que ter ansiedade. A gente pega essa ansiedade junto com a nossa expectativa do não sei o que vai ser, ou seja o que Deus quiser, lança no altar de Deus e mergulha na palavra liberada. E essa live, as lives de expectativas que a gente vai tentar fazer até o final do ano, né? Primeiro dia de novembro, a gente vem para cá de novo. Primeiro dia de dezembro, a gente vem para cá de novo, para poder liberar na vida das pessoas aquilo que está no nosso coração e que a gente já sabe que vai viver. Porque a gente tem vivido, né, lá, em todas as palavras de mês, a gente tem vivido. É tão incrível, é emocionante, a gente se emociona, a gente se surpreende com aquilo que Deus faz. A gente se emocionou e se surpreendeu com o que Deus fez ontem. Verdade. Né? No último dia do mês de setembro, quando eu me comuniquei com você a respeito de tudo que Deus tinha me falado, e foi só um carimbo em tudo aquilo que Ele tinha falado com você de madrugada. Então, assim, a gente está nesse mover, se a gente não vai falar deixa a vida me levar, a gente está deixando o rio de Deus levar a gente. E a gente está sensível, a gente só está no fluxo. A gente teme muitas vezes no início de um ano, né, liberar uma palavra e depois, né, humanamente fica pensando assim, meu Deus, será que é aquilo mesmo? Mas depois a gente entende tudo. É só a gente obedecer, a gente libera a palavra, você liberou a palavra. E depois segue o fluxo divino, vai ouvindo a voz de Deus, os detalhes, as mudanças, as nuances que Deus quer dar, que a gente pensou de repente que era de um jeito, era do jeito A, e Deus quer que a gente faça do jeito C agora, sabe? E Ele foi transformando a nossa cabeça, foi mudando a nossa mente e levando a gente pelo caminho dele. E a gente chega em outubro com a certeza de que a gente não saiu do fluxo. Quando a gente chega no dia 30 de setembro e tem aquilo que a gente viveu ontem de manhã, eu fiquei muito emocionado, né? Você também, eu percebi, e a gente só tem a certeza de que a gente está no caminho com um C maiúsculo, o caminho, que é Jesus Cristo fazendo tudo aquilo que Ele quer, ouvindo, sendo sensível, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da tua, não mais expectativa, mas da tua esperança para o mês de outubro, debaixo dessa palavra que foi liberada por Deus através da tua vida. Então, sem falar que esse mês de perceber e preservar o que o Eterno tem feito é uma celebração, porque mês de outubro é o mês do nosso aniversário, né? Não o meu,
aniversário. Do teu. Ah, pensei que era da MAP. Do Não, teu. da MAP também. Sim. Da MAP também. A MAP vai fazer 3 anos. Ah, então é nosso. Agora em outubro. Sim, e aí a gente está brindando outubro com esse mês da gente preservar o que o Senhor ele já fez e tem feito. E Provérbios já começa falando com algo muito interessante, Provérbios 1,7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio. Muitas pessoas falam assim, fulano quebrou princípio. Mas ninguém quebra princípio, porque princípio é fundamento. O fundamento são princípios. Né? Você não começa uma casa pelo teto, você começa uma casa por princípios, pelos fundamentos. Então, se você constrói uma casa sem fundamento, essa casa cai, essa casa quebra. Então, ninguém quebra princípio. As pessoas são quebradas por não terem princípios, mas ninguém quebra princípio. E Provérbios, quando Deus me deu Provérbios, e você falou ontem pela manhã, eu falei, uau, é o mesmo espírito. E essa live, expectativa para o mês de outubro, gente, eu estou numa expectativa, eu estava numa expectativa para essa live. Você falou assim, ó, a gente não pode viver de expectativa nem de ansiedade. Eu não tenho expectativa nem ansiedade para as demais coisas, mas para fazer uma live eu tenho. Eu fico... Mas a maioria das afirmações de Provérbios, Lê, são imagens do mundo real. Por isso que eu achei muito legal, muito Sim. de Deus, sabe? A gente falar de Provérbios nesse mês de outubro, que tem 31 dias, porque Provérbios tem 31 capítulos, então é profético isso nesse mês, entendeu? E eu creio que será bem legal esse tempo. É um ciclo completo, né? É assertivo, é um ciclo completo de Deus pra gente. É isso aí. Eu acho que... Ontem eu fiz uma pergunta pelas redes sociais, perguntando para as pessoas quais seriam as expectativas delas para o mês de outubro, né? E eu, de vez em quando, eu vou passar aqui as expectativas que as pessoas me mandaram, né? A primeira que mandou foi a Mariane, que é uma professora de inglês que trabalhou comigo há muito tempo, no meu primeiro emprego como professor, e ela assim, ó, a expectativa dela, eu perguntei, qual a sua expectativa para o mês de outubro? E a resposta dela foi, continuar vivendo completamente no fluir de Deus, em meio a essa loucura, sentindo Deus e tendo quem eu amo por perto. Né? Tá batendo com o que a gente já falou aqui, né? É se manter no fluir de Deus, porque é isso que vai garantir que a gente não seja frustrado nas expectativas, porque só a expectativa ela pode frustrar, porque ela é humana, mas quando a gente lança a expectativa no altar do Senhor e anda e deseja andar nesse fluir, né? E como é que a gente vai identificar o fluir? É buscando a Deus na palavra, é orando, é conversando com Ele, é, se possível, jejuando, né, para poder ficar mais sensível à voz de Deus, compreender a sua própria carne diminuindo para que o Espírito cresça. Então, isso é andar no fluir. Isso também é andar no fluir. Então, quando você permite andar no fluir, você deixa de ter expectativa, você passa a ter esperança e você não se frustra. Porque ainda que aquilo que humanamente você pediu não aconteça, você não se frustra, você entende o não do teu pai, porque ele te explica o porquê. Você entende a espera do teu pai porque ele explica o porquê. Então, assim, é um fluir amoroso, né? É uma caminhada amorosa com Deus. Uma outra coisa que eu queria colocar para a gente falar aqui é
aquilo que Deus foi falando com a gente, né? Através da palavra que você liberou para o mês de outubro, de um posicionamento para a gente poder orar mais. Então, neste mês de outubro, o Espírito Santo falou comigo, eu falei com você, e você topou, né, da gente estar junto nisso. Então, o que eu pensei, né, vamos abrir aqui para todo mundo, eu pensei da gente focar um dia, óbvio que não, isso não significa que todos os outros dias a gente não vai orar, mas a gente tem um mover como corpo de oração, trocando orações, ligando para uma outra pessoa para orar, enviando orações via áudio, né, que hoje em dia muito se faz isso, eu tenho a prática de fazer muito isso. Eu também. Então, focar esses dias, esses sábados, todos os sábados do mês de outubro, para a gente realmente cumprir a palavra, orando uns pelos outros. Aleluia. Porque eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está assistindo a live agora, todo mundo que ainda vai assistir, ora muito por si, pela sua família, né? Porque a gente tem que orar mesmo, tem que colocar diante de Deus os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, as nossas expectativas enquanto família, para que elas se tornem esperança. Mas a gente precisa crescer como corpo e orar uns pelos outros, e se dedicar a isso. Então isso aqui é só uma direção, isso aqui não é um mandamento bíblico, né? Na Bíblia não está escrito todo sábado de outubro você vai orar pelo teu irmão, não é isso. Mas é só uma direção que eu recebi do Espírito, eu compartilhei com você e que você tomou para si também. E a gente oferece a todo mundo, brinda a todo mundo com essa possibilidade também. Quem quiser estar com a gente, isso aqui não vai ter um link para você orar, isso aqui não vai ter uma live para você, não uma live específica para essas orações de outubro. Não, é só um direcionamento de Deus para a minha vida, que eu compartilhei com a apóstola Larissa, ela tomou para ela também, e a gente como corpo pode fazer isso junto, uma movimentação espiritual nesses dias, nesses sábados, uma movimentação no mundo espiritual, de pessoas orando umas pelas outras, no mínimo uma oração, se você quiser, se você desejar, escolhe uma pessoa com a qual você não está acostumado a orar, pela qual você de repente nunca orou, manda uma oração por áudio para ela, surpreende ela com esse presente, que uma oração toca tanto isso no espírito das pessoas. Isso é poderoso. Pode continuar, diga, isso é poderoso. E outra coisa é que esse mês de outubro, né, que a gente recebeu da eternidade, do absoluto, que vai ser o mês de orar mais, que não seja só um rito, que não seja só um ritual, sabe? Como uma prece, como uma reza, como algo, sabe, que não, mas que seja um tempo de relacionamento com Deus. Não só de você falar, mas de você ouvir aquilo que Ele está falando com você. Um tempo onde você vai perceber até as impressões do céu na tua vida. Entendeu? E esse mês, você falou aí, olha, ore por alguém, mande um áudio. Cara, isso é poderoso demais, eu faço muito isso. E uma coisa que eu percebo nos áudios de orações que eu mando é que Deus, Ele vai liberando acerca daquela pessoa que você está orando ali, ó, naquele momento. Então, o que eu percebo? A nossa oração não pode ser como algo repetitivo, algo que você já ouviu, mas é algo que você traz do absoluto para a terra, entendeu? Não é para você só falar, mas é para você falar e ouvir. Oração é um diálogo. E eu tenho percebido isso, como Deus tem falado a respeito daquela pessoa que eu estou orando. Entende? As pessoas falam assim, nossa, como é que você sabe? Alguém falou com você? Eu falei, falou, foi o Espírito Santo de Deus. Sabe? Então a gente precisa quebrar com essa coisa da oração ritualística, sabe? Que só você fala e depois você fica na expectativa
que Deus fará alguma coisa, e não na esperança daquele que conhece. Entendeu? Então, a esperança, quando eu tenho esperança, eu só tenho esperança em quem eu conheço. Eu não tenho esperança em quem eu não conheço. Então, as pessoas estão... Em quem você não conhece. Sim, sim. Então, as pessoas estão orando como um ritual para um Deus que eles não conhecem muito. Por isso que as expectativas são frustradas. Porque como é que eu vou ter esperança em quem eu não conheço? Então, eu acho que esse mês de outubro, mês de orar mais, ano da clareza, é o tempo que o Senhor vai estar nos alinhando, sabe, com aquilo que é o absoluto. É isso. E eu queria falar um pouco mais sobre provérbios. Você falou sobre uma oração ritualística. Rapidinho, só para fechar essa história da oração, quando você falou sobre oração ritualística, isso. Você ir lá, falar o que você tem para falar, né? Porque é assim, né? Eu vou ali orar porque eu tenho uma coisa para falar. E aí você fala, e se está de joelho, vai, levanta e vai fazer o café. Ou se está sentado, vai, levanta e pega o controle da televisão e liga a televisão para ver o jornal. E aí Deus ficou ali, no vácuo. Né? O Espírito Santo ficou ali no vácuo. Você, mas eu queria falar, mas eu queria abraçar, mas eu queria acalentar, eu queria dizer, vai ficar tudo bem, né? Fique tranquilo, não precisa ficar ansioso. Eu queria falar tanta coisa, mas ele saiu. Estou aqui esperando para ver se ele quer me ouvir, né? Então a oração é como você falou, é um diálogo, né? Não é um derramar de frustrações ou de desejos. É um diálogo e a gente precisa aprender isso, né? Você ia falar sobre os provérbios agora. Provérbios, ele tem pulsado dentro de mim, né? E eu já começo repetindo que provérbios não são promessas e sim princípios. Então, não adianta você ver... Não são promessas, são princípios. Provérbios é uma sabedoria vertical para uma vida horizontal, sabe? Então, eu creio que esse mês, essa leitura de provérbios vai ser desatadora, porque nós vamos perceber, né, o que eu já tenho percebido também, provérbios são leis do céu para uma vida na terra. Eu leio provérbio e falo, epa, que isso, gente? E se você reparar, o provérbios, ele é diferente dos outros livros da Bíblia. Porque os outros livros da Bíblia têm uma narrativa longa. E provérbios não, são instruções curtas. Ele resume inúmeras... Objetivos. Isso aí. Para uma vida eficaz na Terra. Então, vai ser bem legal isso. Vai ser bem legal. Eu acho que a expectativa... Quando você falou sobre... Fala. Tá um delay. Tá percebendo? Quando você falou sobre essa instrução... Tá um delayzinho. Mas a gente consegue. Quando você falou sobre uma instrução vertical, que ela ecoa, né, na nossa vida horizontal, né, nos nossos relacionamentos na horizontal, é muito interessante. O que eu vi quando você falou é como um raio vindo do céu e destruindo aquilo que precisa ser destruído para ser refeito o que precisa ser refeito. Uma força, né? O que é um raio? Raio é energia, raio é luz, que vem com tudo do alto e ele vai cair onde precisa cair. Então, se você... E aí, então, já que a gente está falando tanto de provérbios, eu acho que eu vou passar para o nosso outro objetivo desse mês, né? A gente já falou sobre isso, mas vamos falar, então, direcionado a isso, né? Que a gente está... foi o que o Espírito Santo colocou no nosso coração, de estar com provérbios agora em outubro, para ver uma metanoia, para ver uma transformação de mente, que esse raio de Deus caia na nossa cabeça e acabe com aquilo que precisa acabar, e nós
nele, refaçamos aquilo que precisa ser refeito, reconstruamos espiritualmente, para que a gente definitivamente saia desse mês de outubro completamente alinhados com a vontade de Deus, com aquilo que ele, com a maneira como ele quer que nós atuemos nessa terra. É isso que a apóstola estava falando agora. O livro de Provérbios, ele não é um livro de promessas, né? Você vai lá na caixinha de promessa para poder ver o que você vai viver hoje. Não. O livro de Provérbios, ele é instrutivo. Ele é um livro de princípios. Então você vai lá no livro de Provérbios para saber o que você tem que deixar e o que você tem que passar a fazer. O que você tem que deixar de fazer e o que você tem que passar a fazer. O que você tem que pedir perdão? A quem você tem que pedir perdão? Qual é a atitude, as ações? Quais são as ações de hoje que você precisa abandonar para poder viver de acordo com a vontade de Deus? É isso que o livro de Provérbios vai trazer para você. E nesse mês de outubro, como a gente estava falando antes, o livro de Provérbios tem 31 capítulos. E o mês de outubro tem 31 dias. Então é um ciclo que tem início e fim. Tem um propósito de princípios, de renovação de princípios aí, começando hoje e terminando dia 31. A gente pode falar que está arrepiado? Não, né? Porque é uma coisa muito estranha falar que está arrepiado. Mas eu estou todo arrepiado. Eu estou falando isso, estou aqui sentindo a presença de Deus. Porque os ciclos, eles existem, as estações existem, tempos e tempos. São ciclos divinos, não são ciclos contados por nós. Então, não é coincidência o livro de Provérbios ter 31 capítulos, não é coincidência o mês de outubro ter 31 capítulos, não é coincidência a apóstola Larissa ter buscado o livro de Provérbios, que você falou para mim que não é muito normal, né? Você ir para o livro de Provérbios para ler e na madrugada de 29 para 30 de setembro, você estava buscando o livro de Provérbios e eu, aqui da minha casa, pela manhã, tendo essa direção do Espírito. Nada disso é uma coincidência. Se você tem andado no fluxo, como nós temos buscado nos manter nesse fluxo, nada é coincidência. Tudo é de Deus para a tua vida. É esse raio caindo do céu direto na tua cabeça, direto na tua vida, direto na tua casa para transformar tudo. Nada do que era antes vai ficar igual. Quando um raio cai, ele não deixa nada igual. Tudo é transformado e muitas vezes o que parece destruição para você, o que parece acabou. Em Deus, se você está no fluxo de Deus, é só o começo, é só o recomeço na estrada para a eternidade. Então entenda isso na tua vida. Se você deseja isso aqui, mais uma vez eu vou dizer essa besteira, pode ser uma besteira, isso aqui não está na Bíblia, que todo mês de outubro você tem que ler o livro de Provérbios. Não é isso. Foi uma direção que Deus deu para mim e para a apóstola Larissa. E a gente está abrindo aqui para que você venha com a gente nesse fluxo. E com isso eu não estou dizendo que agora você tem que frequentar a MAP, agora você tem que vir e começar a ouvir todas as minhas ministrações. A gente não está falando nada disso, a gente está falando de eternidade, estabelecimento de reino, a gente está falando de eternidade, a gente está falando do raio de Deus vindo e caindo da nossa cabeça para transformar definitivamente o que precisa ser transformado. A gente está falando de entrada em fluxo, no fluxo espiritual. É disso que a gente está falando. A gente não está falando de MAP, a gente está falando de Mike, a gente não está falando de Leandro, a gente não está falando de Larissa, a gente está falando de Jesus, a gente está falando da eternidade, a gente está falando do poder do Espírito Santo, a gente está falando de Deus. É disso que a gente está falando, não é? Você ia falar de Provérbios, exatamente. Então fala aí que você ia falar de Provérbios mais. Não, agora eu já peguei esse... Aí eu já estou no fluxo. Aí você falou disso aí eu já entrei no fluxo aí e eu quero... em 2010 foi descoberto um rio debaixo do rio Amazonas. Eu esqueci o nome desse rio, mas se você procurar você vai ver. Foi descoberto um rio debaixo do rio Amazonas. E quando eu li sobre isso, Deus falou que era o tempo... Um rio subterrâneo? Um rio subterrâneo. Depois você procura aí no Google. Foi descoberto em 2010. Uhum. E lendo essa notícia, o Senhor falou para mim que nós íamos ainda para águas mais profundas. Entendeu? Então eu creio que
Esse ano da clareza é o tempo que nós vamos descobrir que tem água no subterrâneo, sabe? O Senhor está nos puxando para mais profundo, para descobertas na profundidade, sabe? E foi algo que eu até compartilhei com o pessoal lá da MAP, que foi profético essa descoberta. Imagina, né? Um rio subterrâneo. E assim, do rio Amazonas para esse rio subterrâneo são 6 quilômetros, sabe, de profundidade. E é um rio super grande. E eu falei, uau! Então que essa palavra esteja sobre a tua vida também, que você vai ainda por uma profundidade ainda maior. Em nome de Yeshua. Você falou aí sobre fluxo, aí eu fui agora. Não há nada que a gente possa... não há nada que a gente não possa buscar mais, mergulhar mais, crescer mais em graça e conhecimento. Quando que eu nunca ouvi falar sobre isso, você imagina? Um rio como o Rio Amazonas, que é um rio gigante que em algumas larguras dele a gente não consegue ver o outro lado da margem, né? É um rio conhecido mundialmente pela grandeza. E como a gente vai imaginar que embaixo dele tem mais? Quando que a gente vai imaginar isso? Então, é tão profético isso, é tão coerente com a busca que a gente tem de Deus, né? Da vida com Deus que a gente quer. Como eu falei no início, seja o que Deus quiser, seja assim o que Deus quiser. Mas se Ele puder compartilhar comigo, eu quero saber. Então, por isso eu oro, por isso eu busco na palavra, por isso eu quero sim que esse raio dele caia na minha cabeça. Agora eu estou com raio na cabeça e o raio não sai mais. Esse raio venha e destrua o que for necessário. Eu abro mão para que ele destrua o que for necessário e eu me recomponha nele, e eu me recomponha na palavra dele, eu me recomponha conversando com ele. E, além disso, né, além das orações, além da leitura, além dessa palavra que já está liberada sobre a nossa vida, Deus também me falou a respeito de um jejum, né? Para a gente, se a palavra liberada é um direcionamento de Deus para a gente jejuar mais, e isso é muito... Quando eu li de novo, né, essa palavra para o mês de outubro, e eu pensei, caramba, a gente saiu agora de uma leitura de paráfrases que falava sobre jejum, né? Então, como Deus nos preparou para esse tempo, né? Fazendo com que a gente estudasse, né? Fazendo com que a gente mergulhasse na disciplina do ensino, estudasse sobre isso, aprendesse, se organizasse interiormente, para a gente chegar no mês e ele falar assim, tá vendo? Agora eu gostaria que vocês jejuassem mais. E é agora. O que na minha vida, depois você fala também um pouquinho sobre o que o jejum faz com você, né? Qual é o resultado do jejum com você? Na minha vida, o jejum ele me sensibiliza, ele me deixa mais sensível. Não é me sensibiliza, me deixar choroso a qualquer hora, tipo, chorando, não é isso? Mas me deixa mais sensível para o mundo espiritual. Como eu falei até no nosso ao vivo do Paráfrase de sábado, os jejuns, habitualmente eu faço um jejum todo primeiro dia do mês, para poder consagrar minha vida, para poder ouvir de Deus o que Ele quer de mim naquele mês específico. Então hoje é um dia que já é um dia natural de consagração para mim, em jejum. E ele me deixa acessível. É um dia normal. Hoje é um dia útil, por exemplo. Hoje é na quinta-feira, eu dou aula, eu preparo material, eu tenho reunião, agora em home office, ajudo com as crianças, ajudo em casa, enfim, naquilo que é possível. E é um dia normal. Então, onde a criança grita, a criança corre, a criança desobedece. Tudo isso. Só que quando eu estou em jejum, num dia desse normal, que seria normal, mesmo no meio do fluxo natural, eu consigo ouvir
muito mais, de maneira muito mais sensível à voz de Deus, em mínimos detalhes que num dia, talvez fora de um jejum, talvez eu não ouvisse. Talvez sim, mas talvez não, por causa da correria. Então, se o jejum é um dia de consagração, que eu digo assim, Senhor, eu estou aqui mais claramente, né, aqui no teu altar, para poder te ouvir, para poder ser direcionado, impulsionado pelo teu Espírito em todas as coisas, para poder te ouvir, para poder saber o que o Senhor quer de mim, para poder entender a tua palavra como nunca antes, quando eu ler hoje, para poder ter um diálogo muito mais aberto e compreensível nas minhas orações hoje. Então, para mim, o jejum representa sensibilidade no espírito. Eu queria que você falasse um pouquinho o que tem sido o jejum para você ao longo da sua vida com Deus. Então, o jejum, o conceito de jejum na minha vida, enquanto cristã, foi mudando no decorrer dos tempos, né? Porque eu fazia jejum para conseguir uma dádiva de Deus. Eu fazia jejum para as portas se abrirem. Eu fazia jejum para... Entendeu? Então, esse conceito de jejum foi mudando. Hoje o jejum, para mim, acabou. É uma musculatura. O raio caiu. Desculpa. O raio caiu na tua cabeça. Então, antes do raio cair... Antes do raio cair, o jejum tinha um conceito. Depois que o raio caiu... E é legal isso, essa história do raio que você falou, porque poucas pessoas sobrevivem. Você que falou. Não põe palavras na minha boca. Não põe raios na minha boca. Você falou do raio. Não fui eu que falei. Fui eu que falei. Olha aí, tá na live, tá gravado. Fui eu que falei do raio. Eu só fiz só Só fez o vertical. Então, ninguém sobrevive. Poucas pessoas sobrevivem a um raio, né? E então, antes do raio cair, porque quando o raio cai em nós, a gente morre, sabe? A gente morre para aquilo que a gente pensa, a gente morre para os conceitos humanos, a gente morre. E aí a vida de Cristo é estartada em nós. Por isso que Paulo diz, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, é isso. Então, depois que o raio caiu na cabeça de Saulo, inclusive. Foi o raio que caiu na cabeça de Saulo. Aquela luz que ele viu era o raio. Sim. Quando Estevão foi apedrejado e morto, ele olhou para o céu, viu os céus abertos, eu acho que um raio caiu nele. Então, o jejum para mim... também acho. O jejum, para mim, é uma musculatura espiritual que, quando você faz, você entra nesse fluxo mais rápido, entendeu? Jejum, para mim, hoje, é uma disciplina espiritual. Eu não faço com a expectativa de... Eu faço na esperança de ouvir aquele que eu conheço. É uma abertura, né? É uma porta que se abre. Eu acho que foi você que falou isso em determinado momento. É um portal mesmo. Elisa que falou no paráfrase. Ela sente o jejum muito conectado com a oração. Eu acho que foi isso que ela falou no paráfrase. E ela sente o jejum como um portal assim, de ligação, né? De uma ligação mais tátil. Mas é um portal entre o nosso Cronos e o Kairos de Deus, né? Entre o nosso mundo natural e a eternidade. É uma abertura para contar. E aí, nesse mês de outubro, eu senti ontem, fazendo aqui meu devocional, fazendo minha oração, do Espírito Santo me direcionando para esses jejuns, com base na palavra que Deus liberou através da tua vida para o mês de outubro. Porque você diz assim na palavra, vamos colocar aqui a palavra de novo, para a gente poder lembrar. Mês de perceber e preservar o que o Eterno tem feito. Só que esse perceber
quando a gente falou muito de meditação, né, que é uma prática maravilhosa, mas que muitas pessoas não se dão a oportunidade, quando você para contemplar, é maravilhoso. E como você vai perceber o que Deus tem feito? Como você percebe os detalhes? Os mínimos livramentos que a gente não vê. Aquilo que Deus faz, do pequeno ao grande, porque é maravilhoso você, igual eu te contei ontem, né? Você receber de maneira surpreendente a restituição do imposto de renda num dia que você não esperava e tudo de uma vez, né? Aquilo que você não tinha recebido antes. O que Deus fez na minha vida, liberou as restituições do imposto de renda, eu nem esperava, todas, mas só Deus mesmo, né? E aí, né, quando vem dinheiro, só Deus mesmo. Mas aí, de repente, você foi lá na padaria comprar teu pão, e, sei lá, teve um assassinato no quarteirão anterior, ou na esquina da padaria, meia hora antes, ou meia hora depois que você foi. Você nem soube, um roubo. Você nem soube. Deus te livrou. Então, você nem soube. Então, como perceber? Como preservar? Então, o Espírito Santo me falou, chega no fim da semana, jejua no último dia da semana útil, e jejua que eu vou te falar tudo. Que eu vou te falar tudo que eu fiz, que eu vou te falar tudo que você precisa guardar, que eu vou aproveitar para te falar tudo aquilo que você precisa rejeitar do que viveu naquela semana. Então vai ser um dia de contemplar, sabe? O Espírito Santo falou isso para mim. Toda sexta-feira, todo final de semana útil, né, que a gente chama de segunda a sexta, dias úteis. Então, toda sexta-feira, todo fim da semana útil, vai jejuar para eu te mostrar. E aí, foi o que ele falou para mim, aí eu falei para você, aí você guardou para você também. Então, é isso, é com base na palavra de outubro, sabe? É um dia de jejuar, para ficar mais sensível à voz do Espírito e ele dizer para a gente, olha, essa semana eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso na tua vida. Essa semana você orou por isso, espera mais um pouco, essa semana você orou por isso, não é desse jeito. Essa semana você orou por isso, eu vou liberar. Essa semana eu te constituí dessa maneira, preserva isso no teu espírito. Olha, eu tenho certeza que essa é uma palavra de Deus. Eu sinto no meu espírito tão forte que essa é uma palavra de Deus. E se você que está vendo essa live agora ao vivo, você que está assistindo depois, se você desejar esse fluxo, entra nesse fluxo. Amanhã é o primeiro dia. Porque essa palavra, essas direções de Deus para a minha vida, para a nossa vida, vieram para o mês de outubro com base numa palavra, com base numa direção, num impulsionamento divino. Então, ó, dia 2, 9, 16, 23 e 30. São 5 oportunidades para você jejuar da tua maneira, a maneira como o Espírito Santo te direcionar. Né, da maneira como você pode, se você tem restrições alimentares, tem alguma enfermidade, tem sabedoria, busque fazer aquilo que o Espírito Santo te direciona e busque essa sensibilidade para ouvir de Deus aquilo que você precisa preservar e aquilo que Ele tem feito ao longo da tua semana. Foi isso que o Espírito Santo me falou lá a respeito desse jejum, desses jejuns ao longo desse mês, porque o jejum eu costumo dizer sempre que a nossa carne ela não se converte, mas o jejum é um chicote espiritual na nossa mão para a gente falar para a carne, fica aí que não é você que manda, fica aí que quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. Você quer falar alguma coisa a respeito Aleluia. do jejum, de como fazer o jejum ao longo desse mês, de como você tem pensado isso, como você pensou isso de ontem para hoje? Então, o que eu pensei em relação ao jejum, e vendo você falando aí agora, eu lembrei que Cristo falou, né? O que é o jejum? É você mostrar que nem só de pão, nem só de comida você vive, mas a palavra te alimenta, sabe? A palavra te alimenta. E assim, quando você fizer jejum, você não pode fazer simplesmente se abster de comida, mas você tem que se alimentar do que te deixa de pé, dos nutrientes, entendeu? É palavra, sabe? É palavra. Então, o jejum não é simplesmente
para você ficar sem comida e para ter acesso ao mundo espiritual. Não. O jejum é para você ficar sensível sim, mas para ouvir a voz de Deus. Para você entrar no fluxo da eternidade. Entendeu? Então, eu até achei muito legal como Deus fez, porque outubro, para a gente, está parecendo meio que dezembro, né? Já o último mês do ano. Porque eu percebi que Deus nos preparou, né, com a celebração da disciplina, da gente tá lendo esse livro, né, tá falando sobre ele, tá fazendo as lives, e Deus, ele nos prepara e nos habilita para o tempo que ele quer. Então, agora, nesse mês de outubro, com essa palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, eu vi como nós fomos preparados para colidir aqui em outubro, né? E você falou aí de uma frase que é muito corriqueira, né? De um provérbio popular que é: se Deus quiser. A gente pode mudar esse provérbio para, em vez de ser seja o que Deus quiser, para seja o que Deus quis. Será o que Deus quis. Ou seja, será aquilo que já é. Será aquilo que já é numa eternidade, no absoluto. Entendeu? E a gente precisa só puxar. E uma outra coisa que eu queria aproveitar o ensejo dessa live, algo que o Senhor tem me falado muito por esses dias, é a questão da habilitação, sabe? Da habilitação. Às vezes, a gente vê as circunstâncias contrárias da nossa vida como: o inimigo se levantou, o inimigo está furioso. O inimigo vai estar furioso sempre, porque o dia dele está contado. Mas, às vezes, uma circunstância contrária na nossa vida é a habilitação para o tempo que Deus tem para a gente no futuro. Entendeu? Sempre é para quem está no fluxo. Sempre é para quem está no fluxo. Sim, Davi mesmo foi ungido rei lá na casa do seu pai por Samuel. Ele foi ungido rei de Israel, mas só mais de 14 anos depois que Israel o reconhece como rei. E você vê que ele não poderia ser rei naquele momento, porque ele era um pastor de ovelhas. Então ele precisou da caverna de Adulão, ele precisou de matar Golias, ele precisou de ser perdido, habilitado. Eu não sei por que eu estou compartilhando isso nessa live, nesse momento, mas foi algo que veio e é algo que eu tenho falado. Então, eu acho que, sim, para a gente perceber as coisas que Deus tem feito, da gente não colocar tudo nas mãos do inimigo, entendeu? O inimigo se levantou. Não, o inimigo ele não se levantou nada, só faz parte da sua habilitação para um tempo novo. Repete essa última frase que cortou lá. Só faz parte. Às vezes não foi o inimigo que se levantou nada, só faz parte. Então, às vezes, as coisas que acontecem na nossa vida não é o inimigo se levantando, mas sim Deus nos habilitando para um tempo maior. É isso. Sim, com certeza, com certeza. Só a gente acreditar. Antes da gente encerrar a nossa live, vamos passar aqui quais que as pessoas enviaram como expectativa para o mês de outubro. Que agora essa frase já está aí. E já está. O mês de outubro será o que Deus quis. Já está aí, aí passando aí no banner, você está conseguindo ver? O mês de outubro será o que Deus quis. Porque ele fez planos, né, individuais e coletivos. Então, o mês de outubro será o que Deus quis e vai ser assim. Vai ser assim na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos lá. A Fernanda, deixa eu ver se vai aparecer. A Fernanda
que é ela é casada com um tio meu, né? Ela é minha tia também, porque é casada com um tio, e mandou, ó, ser guardada pelo Senhor, essa expectativa dela. Essa é uma esperança, Fernanda, não é uma motiva, porque a gente pode colocar fé em Deus, né? A gente pode acreditar que Ele vai nos guardar. Quem mais mandou? Ó? Adriana é o nome dela, mas eu botei Adrianinha para lembrar quem é, que é uma amiga da faculdade, né? Ela fazia italiano, ela mandou, a melhor possível, sou otimista. E é mesmo, se tem uma pessoa positiva e que espera sempre o melhor da vida, é a Adrianinha. Ela é aquela que chega já rindo, fazendo piada, sempre, sempre, sempre. E a gente tem que aprender isso, porque a palavra pela qual a gente diz que vive, a palavra que a gente diz que estuda, a palavra que a gente diz que lê, ela traz isso pra gente, traz esse sorriso. Outro dia na live de oração, foi sábado, né? Deus me deu uma palavra na hora tão linda que ela está me impactando até hoje. Não feche a tua Bíblia enquanto ela não fizer sentido para você. Uau! Não feche a tua Bíblia enquanto ela não fizer sentido para você. É aquilo que você lembra, Larissa, sobre não fazer da leitura bíblica um rito, só um devocional. E como é que a gente faz isso? Enquanto ela não faz sentido para mim, eu não posso fechar. Eu não posso sair dali. Sabe Jacó segurando o anjo até ter uma resposta? É isso. Então, foi no sábado isso. Essa palavra tem me impactado todos os dias. O Espírito Santo me traz essa frase de novo, porque veio dele. Não feche a tua Bíblia enquanto ela não fizer sentido para você. Quando ela fizer sentido para você, você vai ser assim como a Adrianinha. Ó. A expectativa é a melhor possível, porque é a esperança de uma palavra que você conhece. A gente é otimista porque a gente vive com base na palavra, a gente vive debaixo da graça, a gente vive com as misericórdias renovadas, por isso a gente é otimista. O nosso povo de Deus, ele é o povo mais otimista da terra. Precisa ser assim, não pode ser diferente. Outra pessoa que mandou aqui, você levantando os braços, lembra da minha coach. Ela fala que a gente tem que concordar falando yes, yes, yes. O tempo todo. Ela é doidinha. Ela, yes, yes. Quando você levantou o braço, parece a minha coaching falando yes, yes, yes. Tem que acordar já falando yes, yes, yes. É o otimismo, é isso aí. Outra que mandou foi a psicóloga Gisele, que é uma amiga querida também, que ela disse que a expectativa dela é que seja um mês de abundância nas nossas vidas. Aquilo que foi preparado por Deus para ser liberado para a nossa vida, será. Deus é abundante em amor, Deus é abundante em graça, em perdão, tudo dele é abundante, então ele não vai liberar nada diferente para a gente. Amém? Em nome de Jesus. Outra pessoa que mandou aqui a expectativa para o mês de outubro foi a Sara lá de Petrópolis. A cantora Sara, a pastora Sara. Ela disse assim, ó, um mês de outubro com aquele cheirinho de terra molhada. Cheiro de terra molhada, infância. Eu acho que é até terapêutico. De terra molhada, porque aquilo traz uma paz, traz uma serenidade, né? Não a paz que excede o entendimento, mas traz uma certa paz, aquele cheirinho de terra molhada, que seja assim o mês de outubro mesmo. A Daniele Ferreira, que também é uma cantora, né? Cheia de cantora mandando mensagem pra gente. A Daniele Ferreira, que é uma cantora ali, eu a conheci ali na Assembleia de Deus em Belfor Roxo. A expectativa dela, fim da pandemia. Isso aí, a expectativa da humanidade inteira, Daniela, é o fim da pandemia. E eu transformo essa expectativa em esperança, lanço no altar do Senhor. Tenho orado todos os dias com a minha família pelas equipes de pesquisa dessa vacina. Tenho orado pelas equipes, tenho orado pelas famílias das equipes de pesquisa, porque eu imagino que as equipes estejam quase que enclausuradas dentro dos laboratórios e as famílias sentindo falta. Então, o Espírito Santo colocou, ora pelas famílias deles também, porque eles estão sentindo falta dos seus queridos. Então, você também na tua casa, ore pelas equipes de pesquisa, ore para que toda a burocracia e interesse comercial caia por terra, esse espírito maligno, esse mamão maldito que vem para destruir aquilo que o povo pode ser beneficiado. Então, em nome de Jesus, ore por isso também na tua casa todos os dias. Amém? Também é minha esperança. A Bianca, que é minha prima, acho que você lembra dela, uma lourinha, a expectativa dela é por sabedoria
E quando ela mandou isso, eu falei assim, opa, casou com a gente, porque Provérbios é o livro da sabedoria, né? O livro da sabedoria. Então, outubro vai ser um mês de sabedoria, sim. O raio da sabedoria vai cair na tua cabeça e definitivamente vai transformar tudo que precisa ser transformado. Aí, a minha coach aí mandou também, ó, que eu ganho 5 mil euros. Ela falou que eu ganho 5... Ela mora lá em Portugal. Então, por isso que ela colocou euros aí. Então, ó, Jaqueline, que você ganhe, que eu também tenho a minha expectativa junto com a tua, que você ganhe 5 mil euros, que você reparta comigo esses 5 mil euros, conosco, para a obra de Deus avançar, para a gente poder investir e fazer doações maravilhosas. E o último, que você conhece também, por isso você vai entender, yes, né? 5 mil euros. É o Jonathan, que olha aí que ele escreveu. O Jonathan sendo Jonathan. Ele mandou para mim, é você rico nos convidando para um banquete. Jonathan, para te convidar para um banquete, eu não preciso ficar rico, economicamente rico. O convite já está feito. Inclusive, já foi feito para você, literalmente, para você e para a Fabi. Venham nos visitar, depois de vacinados. Venham nos visitar, que o banquete vai estar aqui. Eu não preciso ficar rico, economicamente rico, para te oferecer um banquete para você e para a tua família. Amém? É isso, foram essas ativas. A gente teve uns comentários aqui. A Sheila esteve aqui com a gente. Eu não sei se ela ainda está aí, online. Mas ela falou que, ó, tudo que vocês têm... eu tenho como botar aqui também. Eu esqueci. Tem como colocar aqui, ó. Tudo... A Sheila, que a gente chamava de Sheila 2. Né? Tudo que vocês têm falado testifica com que o Pai tem me direcionado. A Sheila Rock. Tem me direcionado. Ela estava acompanhando aqui a gente também. A Radija, não sei se você... aquela que fez a live comigo, né? O Que Opina Soy, em espanhol. É uma amiga nossa que estava ouvindo aqui a gente também. Não sei se ainda está. Falou que lindo, né? Então, a gente está aqui para isso, né, lá? Para poder compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem falado com a gente. Multiplicar. Além de compartilhar, na verdade, a nossa esperança é que isso se multiplique, porque aquilo que vem da eternidade para a gente são sementes que germinam, crescem em nós, dão flores, dão frutos, com mais sementes, e a gente só quer, bom dia, Sérgio, e a gente só quer espalhar essas sementes por aí, para que elas se multipliquem cada vez mais. Não é isso? Vamos dar uma palavra para a gente finalizar, lá? Isso aí. Vamos dar. Não feche a sua Bíblia enquanto ela não fizer sentido a você. Não feche a sua Bíblia. Essa é a minha frase. A frase é dia para mim. Adorei essa frase. Eu quero terminar essa live falando que o autor de Provérbios, ele esperava que os leitores alcançassem uma justiça prática em todas as coisas, entendeu? E debaixo daquilo que é a autoridade e direção de Deus. Então, que a gente possa realmente alcançar com essa leitura de Provérbios esse mês, essa justiça prática, debaixo da direção e da autoridade do nosso Pai. É isso. Amém. Amém. A Elisa está aí concordando, está aí antenada aí com a gente também, assistindo. Eu queria terminar fazendo uma oração, assim como a gente começou antes de entrar na live, né? Vamos orar para que isso tudo que a gente falou aqui, isso tudo que a gente compartilhou com tanta alegria, com tanta liberdade, que é a liberdade que Jesus Cristo proporcionou para a gente, que possa ser multiplicado e as pessoas possam desejar se posicionar, se colocar no fluxo, né? A Yara também está aí com a gente. Minha amiga! Dizendo amém, que amor, e que você possa multiplicar, da sua amiga, que você possa multiplicar Sheila, Elísia, Yara. A live vai ficar aí, que você possa multiplicar, que as pessoas se posicionem
e que a gente possa viver como corpo de Cristo aquilo que o Espírito Santo tem direcionado para nós. Amém? Vamos orar para encerrar? Senhor, eu quero agradecer por esse tempo, a oportunidade linda de compartilhar aquilo que o Senhor tem falado conosco, aquilo que o Senhor tem nos direcionado, aquilo que o Senhor tem testificado no meu coração, no coração da apóstola Larissa, e que tem feito a gente a cada dia ser mais corpo, ser mais um em Ti, ligados unidos pelo sangue de Jesus, ligados por ligações eternas, por algo que não pode ser dissolvido nem dividido, porque vem da eternidade para nós, e que essa relação tão representativa que nós temos enquanto irmãos em Cristo, enquanto filhos de Deus, ela possa ser multiplicada, compartilhada e multiplicada, e que as pessoas entendam o que é ser corpo, como é a vida do corpo de Cristo, como é andar no teu fluxo, Senhor, fazendo a tua vontade, ouvindo a tua voz e cumprindo a tua palavra. Nós te agradecemos, nos consagramos a Ti para um mês maravilhoso, para perceber tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e guardar e preservar isso em nós, para crescer e multiplicar todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi lindo. Glória a Deus. Lá, muito obrigado por ter aceitado meu convite, por ter vencido a live. Foi maravilhosa, como eu imaginei que fosse, como sempre será, como sempre é e como sempre será, tá bom? Um beijo. Um bom dia para você. Um beijo para MAP. Um beijo para Mike.